Acho que chegou a hora da gente conversar sobre sexualidade. Foi um assunto que eu esperei bastante pra falar, até que eu me sentisse seguro sobre isso. A minha identidade de gênero, ela tem passado e passou nos últimos 3 anos por um processo que foi bem devagar. E eu respeitei. Pela primeira vez, eu respeitei o meu ritmo. Eu tenho, né? E sempre tive muita dificuldade de respeitar o ritmo natural das coisas. Mas com a minha sexualidade, com a minha identidade de gênero, eu fui muito paciente. E ainda tô sendo. Eu lembro que eu me deparei com um banheiro numa viagem que eu estava fazendo lá em Jaú. E eu fui num bar com a minha amiga Juliana, com o Léo, um amigo que ela tinha me apresentado. E nesse bar, eu olhei para a porta do banheiro e tinha uma placa. Homem e mulher no mesmo lugar, né? O símbolo meio que unissex ali. Aquela placa me representou bastante. E eu tirei uma foto e escrevi um texto sobre o que eu estava sentindo. E esse processo, ele continuou. E eu respeitei ele. Ainda continuei com o meu pronome depois daquilo. Feminino, ela, dela. E me dei um tempo para entender as coisas. Mas na infância eu sempre brinquei com... Fui uma criança livre de padrões de gênero. Tive liberdade para brincar do que os meus primos brincavam e também para brincar de boneca, para poder trocar a fralda da boneca, dar mamar. Eu tenho fotos que eu tô brincando com os meus primos, um primo específico, de cuidar da boneca. Também tenho muitos momentos que eu lembro de estar brincando de carrinho de controle remoto, de estar soltando pipa. E foi muito importante para mim tudo isso. Mas eu sempre soube que aquele corpo, aquele padrão de gênero feminino era muito limitante e não me representava. Eu sempre soube que eu me sentia inadequado e me esforçava para caber naquele lugar. Por um lado, existia e existe até hoje a energia feminina em mim. Isso é natural. Ela faz parte, eu acolho essa energia feminina em mim. Mas por outro lado, a energia masculina era bem sufocada. E isso me levava para lugares de sombra, para lugares que não eram confortáveis. Quando um lado nosso é negado, ele pode virar uma sombra, vamos assim chamar. Mas eu levava muito pro lado sexual, assim dizendo. Essa parte do feminino, do masculino reprimido. E aí eu percebi, agora, nesse momento em que as coisas estão mais compreendidas e que eu consigo perceber quem sou, o que sinto. E eu sou uma metamorfose, assim dizendo, né? Eu me sinto sempre em transformação e aberto para isso. Para que aconteça o que tem que acontecer. Eu me sinto de peito aberto para a vida. Quando eu entendi que o masculino fazia parte de mim e comecei a aceitar ele, também aprendi a me relacionar com o masculino de uma forma saudável. E tem um Instagram que eu gosto muito, que é a Espiral da Vida, que fala muito das energias do masculino saudável, masculino tóxico, feminino saudável, feminino tóxico. Porque todas essas coisas existem. A gente não é uma coisa só. A gente tem 2 lados. A gente tem luz e a gente tem sombra também. E é importante estar alinhado com esses lados, compreender para poder trabalhar e decidir em qual lado você quer atuar. Até 2020, do final de 2019 para 2020, eu ainda não pensava e ignorava a minha identidade de gênero. Ou melhor, não a identidade de gênero. Eu ignorava esse assunto, porque eu sabia que eu não estava pronto, que ia ser um caminho complicado e desafiador. E a gente tem nosso tempo para viver cada momento, para olhar para cada parte de nós. E para mim, foi muito complexo, porque quando eu comecei a falar que eu sentia atração por mulheres, eu lembro muito bem, eu estava na 8ª série. Porque isso não era dito, né? Eu tinha vergonha, parece que era errado, era pecado, era nojento, eu ia pro inferno. E quando eu disse a primeira vez isso, eu ouvi da minha mãe, é uma fase, vai passar. Aquela fase nunca passou. Eu lembro da primeira menina até hoje, assim. E é muito dolorido de se ouvir, que esperem que passe isso de você, que você supere, né? Que você seja curado. Porque o sentimento, a existência é algo legítimo. Isso sempre esteve dentro de mim, sempre esteve lá. Mas nunca me senti encorajado para ser, para existir na minha essência.
E quando eu entro na faculdade em 2016, em julho de 2016, eu começo a ver um outro mundo, assim, uma outra perspectiva. Parece que começa a ter representatividade, começa a ter. E eu lembro que uma vez no ônibus eu orei por um menino, o Hudson, porque eu achava que ele precisava de cura gay. E eu tenho bastante vergonha disso e eu acho isso muito peculiar também de dizer e reconhecer, porque o Hudson foi muito humilde, ele é um menino maravilhoso, assim. E eu olhar para a imagem dele, cara, aquilo que estava adormecido dentro de mim bugava, assim. Falava, não, eu tenho que ajudar esse menino. Mas, na verdade, eu precisava de ajuda. E um dia eu encontrei ele no trabalho, recentemente eu falei, cara, desculpa. Eu tava no meu processo de descobrimento, lá em 2016, a gente pegava ônibus junto para ir pra faculdade. E ele riu comigo disso. O Hudson é uma pessoa maravilhosa. E a gente conseguiu, entender o que aconteceu ali, né? Porque é toda uma sociedade, uma estrutura homofóbica. Mas eu fui porque eu era comigo mesmo. Eu fui homofóbico porque eu era homofóbico comigo mesmo. E achava que eu estava errado. E foi o que eu recebi também da sociedade. Mas, enfim, foram tantas coisas que eu não sei se eu vou conseguir dar uma linha linear, deixar linear essa história, esse meu processo. Mas tudo bem também, nada é linear. Foi difícil aos 14 anos, quando eu contei pra minha mãe sobre minha primeira menina, e toda a igreja também. Eu sempre fui da igreja porque eu amo a Jesus e Jesus sempre fez muito sentido. Se você não entende, não sabe do que eu tô falando, vê o meu vídeo anterior falando sobre Deus acima de todos. Lá eu conto um pouquinho da minha trajetória cristã, que foi o último vídeo que eu postei. Então, o cristianismo era muito importante pra mim. Tão importante que eu negava a mim mesmo e achava que eu tinha que me negar para servir a Jesus. Sendo que o evangelho é sobre amor e o que eu faço, o que eu sentia era amor por outras pessoas. E assim, ainda dói muito tudo isso. Mas aí eu não acho que eu vou conseguir contar pra vocês todo o processo. A gente tá só no início e já deu quase 10 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou precisar fazer outro vídeo ou talvez cortar esse. Vamos lá. Eu lembro que eu namorei vários meninos. O primeiro namorado, assim, oficial, e que eu tive minha primeira relação sexual, dizendo, foi extremamente escroto. E eu acho que com muitas pessoas isso deve ter acontecido, não só comigo. Depois eu tive um outro namorado que foi maravilhoso e eu acho que foi o único cara que eu posso dizer que eu amei mesmo. Uma pessoa muito importante na minha vida. Eu tinha um peso de culpa nessa relação. Culpa por trocas sexuais e a igreja não permitia. Eu acredito hoje que seja isso também. Uma das coisas que mais pesou. E depois me relacionei com outros caras super nada a ver, que não faziam o menor sentido, mas que eu queria me provar, principalmente no ambiente que eu vivia. E quando finalmente eu fiquei com a primeira menina, também foi sobre uma... Como que pode ser essa palavra para descrever o que foi essa relação? Foi um julgo. A gente tava sobre um julgamento, assim, muito forte da igreja também. Eu conheci ela na igreja. Foi difícil, muito difícil. E tanto é que eu até voltei atrás depois dessa menina, na minha sexualidade. Falei, não, ela foi a primeira, mas eu voltei atrás e fiquei... Será que é esse caminho que eu devo seguir? Será que eu não vou pro inferno? E já estava na faculdade. E eu falo da faculdade porque foi um divisor de água muito grande, assim. Foi uma porta pra ver o mundo. Depois, no meio disso, teve outras referências. Pessoas maravilhosas, Marcela Caru. Ela tinha uma relação com uma pessoa e eu olhava pra essa relação e falava, eu quero ser livre assim, eu quero ter uma relação assim com uma mulher também um dia. E a gente começou a conversar muito, ela abriu bastante a minha mente. As coisas que ela postava eram super importantes. E aí eu tive a minha primeira namorada oficial, aquela que me assumiu. A gente ficou junto, assim, por uns 2 anos. Foi um relacionamento totalmente turbulento, de descobertas de nós mesmos, assim. Mas foi o relacionamento que eu mais aprendi. E depois eu tive outras e outras relações. E no meio desse processo, eu comecei a entender, de olhar pra mim. Porque eu olhei só pra sexualidade durante esses anos, né? De 2016 até 2020, eu olhei só pra sexualidade. E não olhei pra mim, pro meu gênero. Como eu me identificava. E eu já estava pensando e sentindo sobre isso, de 2020 em diante. No início de 2022, eu fui para um projeto
participar do campus do Era Uma Vez Brasil, e lá teve uma imersão de 7 dias. No final do campus, a gente fez uma roda de conversa para falar de gênero e sexualidade. E eu entendi. Já tinha ouvido na faculdade sobre não binário, tive um amigo não binário, que hoje se identifica como um homem trans, o Fernand, foi também importantíssimo. Mas nessa roda do Era Uma Vez Brasil, eu entendi que existia grandes possibilidades dentro da não binaridade. Existe o bigênero, que é a pessoa que se identifica com os dois gêneros. Existe o gênero fluido. Existe você ter mais uma porcentagem de um gênero do que do outro. Não é exato. A não binaridade é um guarda-chuva que abrange várias pessoas dentro. E nesse processo, nesse guarda-chuva, eu ainda tô me entendendo, mas eu sei que a masculinidade, não. A energia masculina, ela tem um teor alto e eu decidi me mostrar ao mundo dessa forma. Mas o que é ser masculino? É a pergunta que surge nesse processo. O que é ser homem? O que é ser mulher? E eu entendi que, de fato, os papéis de gênero não cabem em mim. Nenhum deles. A sociedade ela é tão machista e opressora com mulheres que é muito mais fácil e confortável me sentir livre num corpo masculino do que num corpo feminino. O corpo masculino, ele tem liberdade de estar sem camisa, ele tem liberdade de andar na rua sem ser assediado. O corpo masculino não sofre violência de gênero estrutural, ele não sofre tantas coisas que o corpo feminino sofre. Então, se eu me sinto os dois, e na minha forma de expressão também, essa não feminilidade, né? O que é a feminilidade? São coisas que definiram que são importantes para as mulheres, para ser uma mulher. E isso não me define. Salto, maquiagem, essas coisas, era muito uma questão de querer me provar na sociedade. E aí, eu entendi que estava tudo bem. A forma como eu quisesse me expressar, estava tudo certo. Mas esse é um processo muito novo. Em fevereiro, que de fato eu comecei a entender e a me colocar, e aí foi essa virada de chave. Eu falei, não, a partir de hoje meu pronome é ele e dele. Por que eu me identifico como um homem padrão? Não. Porque eu cansei de estar dentro de um padrão de gênero feminino na sociedade e ser limitado a isso, porque não é assim que eu me sinto. A energia feminina existe dentro de mim, ela faz parte de mim, mas existe a energia masculina que ela foi a vida toda também oprimida. E o grande desafio minha grande questão hoje em dia é me livrar cada vez mais desses padrões de gênero, desses papéis de gênero, para encontrar a minha essência, quem eu sou de verdade. Porque alguém definiu, né, essas caixinhas, alguém criou essas caixinhas de gênero. Veio aqui na minha cabeça agora sobre a mitologia grega, que é a mitologia dos deuses, né, das deusas. E como as coisas nessa mitologia são bem livre, né? Então hoje eu tava até em uma ligação com um amigo falando, mano, como que eu vou explicar essa conta pra sociedade? Não que eu tenha que explicar alguma coisa, mas a gente tem uma necessidade de ser representado, de se colocar. A gente tem uma necessidade de ter uma identidade. Tanto é que eu me coloquei, né, aí faltou falar do processo de nome. O meu nome antigo, ele não é o suficiente pra dizer. Ele ainda me coloca num lugar antigo. Por isso eu gosto de ser chamado e prefiro que me chamem de Maga hoje. Ah, mas você é ele dele e chama Maga? Maga não é nome feminino? Não, cara. Maga é meu nome. Você tá colocando gênero no meu nome. É muita coisa. E eu acho que eu vou precisar ainda falar muito sobre isso. E quero ouvir, se vocês quiserem compartilhar como que é o processo de vocês. Isso tudo que eu falei mais sobre a minha identidade de gênero, mas tem a parte da sexualidade, que é uma coisa diferente. Entendendo que, sim, gosto de meninas, sim, já gostei de meninos e posso gostar de meninos também. Na real, a pansexualidade, ela é algo muito que me atrai, se for pra colocar um nome, porque eu não gosto da pessoa pelo que ela carrega como órgão genital, eu gosto da pessoa pelo o que ela troca comigo, pelas ideias, isso me atrai muito. Pelo que ela é, pelo caráter, pela postura que ela tem na sociedade, com as pessoas. Eu acho que é muito limitante você gostar de alguém pelo órgão sexual que essa pessoa tem. E no final das contas, eu sinto que eu sou um espírito, cara, que habita um corpo. E não sou um corpo que tem um espírito. Tá ligado a diferença? Um espírito que habita um corpo, não um corpo que tem um espírito. Porque aí eu não sou definido por esse corpo. Eu sou definido por como eu sinto, por como eu vivo a vida. Acho que eu consegui passar alguma mensagem. E eu gostaria muito de ouvir vocês, porque é tão difícil estar aqui e abrir as coisas mais vulneráveis e sensíveis pra mim. Tamo junto. Eu tô muito feliz de conseguir contar pra vocês e conseguir entender e estar nesse processo. Ele é difícil, ele é desafiador. Na verdade, difícil não define, ele é dolorido. A sociedade é muito cruel, mas eu espero muito que a gente consiga conversar, que a gente consiga ouvir
que a gente consiga se colocar e se acolher. A gente precisa de acolhimento. A gente precisa de menos cura gay e mais cura para a falta de amor. E Jesus é o caminho pro amor. Ele sempre deixou claro o que era o amor. A gente se vê no próximo. Tchau!